Cordiais saudações, ouvintes da Rádio Comunitária de Majacás. Sejam bem-vindos ao bloco informativo desta estação emissora, referente à tarde de hoje, segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Administrador de Majacás inaugura alpendre do posto de fiscalização de Macuacua. O posto administrativo de Macuacua, apesar da pandemia da Covid-19, registrou nos primeiros 6 meses de 2020 um crescimento na ordem de 6%. Mandlacás pretende manter-se no topo dos distritos maiores produtores da castanha de caju ao nível da província de Gaza. Amigo ouvinte, estes são os tópicos que irão corporizar o presente bloco informativo, cuja edição e apresentação está a cargo de mim, Juscelino Baúli. Votos de uma ótima escuta a estas e outras notícias. Apresentados os tópicos que irão corporizar o presente bloco informativo, para já, vamos ao desenvolvimento destas e outras notícias. Administrador de Mandlacás inaugurou na manhã da última sexta-feira o alpendre do posto de fiscalização de Macuacua. No decurso da sua agenda de trabalho, no âmbito da governação aberta e inclusiva, Raul Onwan inaugurou na última sexta-feira o alpendre onde funcionará o posto de fiscalização de Macuacua. A infraestrutura foi construída por um agente econômico local no âmbito da sua responsabilidade social, com vista a melhorar as condições de trabalho dos agentes da lei e ordem afetos naquele posto de fiscalização que tem por objetivo garantir a fiscalização da entrada e saída de pessoas neste ponto da província de Gaza. Na ocasião, Raul Onwani agradeceu o gesto feito pelo agente econômico com vista a melhorar as condições de trabalho dos guardiões da ordem e tranquilidade pública. Por outro lado, apelou aos beneficiários a fazerem o bom uso da infraestrutura contribuindo desse modo para a melhoria das atividades prestadas ao cidadão. Em conversa com a Rádio Majacás, Mateus Machini, chefe da secção de proteção dos recursos naturais no posto de fiscalização de Macuacua, falou do papel daquele posto de fiscalização na entrada entre as províncias de Gaza e Inhambane. Que como é uma via rodoviária que dá acesso em 2 províncias, então o governo achou necessidade que aquele sítio deve-se colocar um controle capaz de fiscalizar as viaturas, também permitir um maior controle. Algumas vezes sabemos que temos tido casos de roubos de viaturas e assim os carros que vêm de Inhambane, carros que vêm de Maputo, aquilo ali é um corredor. É muito mais para controlar o acesso das viaturas, o que está acontecendo. Referir que ainda no âmbito da visita de trabalho, o administrador de Majacás inaugurou uma residência para os funcionários e legitimou 2 lideranças comunitárias nos povoados de Ngezani e Muxenguentava, no posto administrativo de Macuacua. Apesar da pandemia da Covid-19, o posto administrativo de Macuacua registrou um crescimento na ordem de 6% nos primeiros 6 meses de 2020. No total, o posto administrativo de Macuacua atingiu nos primeiros 6 meses do ano em curso um total de 737,4 milhões de meticais de produção global, o que corresponde a uma realização em 66% do plano anual e um crescimento na ordem de 6%. Esta informação foi tornada pública pelo chefe do posto administrativo de Macuacua, Manuel Bambo, no decurso da sessão extraordinária da Secretaria do Posto Administrativo. 737,4 milhões de meticais, de um plano de 1.117,78
uma realização de 66% contra 695,46 milhões de meticais do ano passado. Tivemos um crescimento em 6%. O setor que contribuiu mais para a nossa produção é o setor pesqueiro e o que menos contribuiu foi o comércio, que teve um decréscimo em 6% devido ao encerramento de alguns estabelecimentos comerciais por causa dos efeitos da pandemia do Covid-19. Por outro lado, Manuel Bambo referiu que no mesmo período registrou-se uma produção de 16.653,5 toneladas de mandioca, uma das culturas bandeiras do posto administrativo de Macuacua, representando um crescimento na ordem de 14% se comparado com o igual período da campanha passada. Mandioca. Produzimos 16.653,5 toneladas de mandioca de um plano de 14.354,5, uma realização em mais de 100% contra 14.648,37 toneladas de 2019, um crescimento em 14%. São razões da subida de produção de mandioca a queda regular das chuvas. Castanha de caju. Comercializadas 1.930 toneladas de castanha de caju de um plano de 2.331 toneladas, uma realização em 83%, contra 1.260 toneladas de 2019, tivemos um crescimento acima de 100%. Importa referir que conseguimos plantar ao nível do posto administrativo 2.320 mudas que importamos do viveiro de Xizavane e totalizaram 3.400 que foram lançadas no posto em uma área de cerca de 75 hectares, o que implica que algumas mudas conseguimos tirar mesmo daqui do viveiro de Matendene. Cultura de arroz. Nesta campanha produzimos 1.073 toneladas de arroz de um plano de 1.246, uma realização em 86%. Por seu turno, Raul Onwani, administrador de Manjacás, fez uma avaliação positiva do desempenho do posto administrativo de Macuacua, tendo em conta a produção global alcançada nos primeiros 6 meses de 2020. Fazendo um balanço positivo do trabalho, porque conseguimos ver que o posto administrativo está a trabalhar, a avaliar pela produção global que o posto administrativo atingiu, cerca de 700 e tal milhões de meticais, de um plano de cerca de 1 milhão de meticais. Portanto, estão num bom caminho. E então, fazer um balanço positivo. Amigo ouvinte, está no ar o bloco informativo da Rádio Comunitária de Manjacás, edição de segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Para já, vamos à notícia que dá-nos conta de que membros do Clube da Rapariga em Manjacás estão preocupados com a situação das crianças envolvidas no comércio informal. Falando a reportagem da Rádio Manjacás, Rosita Antônio, membro do Clube da Rapariga na Escola Secundária Samora Machel, reconheceu existir algumas comunidades que respeitam os direitos da criança a nível do distrito de Manjacás, porém está preocupada com as crianças envolvidas no comércio informal. Manjacás é grande, né? Existem várias comunidades aqui mesmo em Manjacás, algumas comunidades que respeitam os direitos da criança e outros que não respeitam. Só para reparar, tu vais ao mercado, existem algumas crianças que não vão à escola, percebes? Estão aí a exercer alguns trabalhos, algumas atividades. Isso é de comércio. Então, sai de casa, por exemplo, às 7, está no mercado para ir para casa até às 17. A que horas essa criança tem tempo de refletir? A que horas essa criança tem tempo de brincar? Porque a criança tem direito, claro, de brincar. A que horas essa criança sai para refrescar? Então, isso aí é uma violência de criança. Tu andas na rua, encontras criancinhas dos seus 7, 8 anos, estão carregados de um molho de lenha. Outros sem chinelos descalços. Não estou a julgar, porque em algum momento pode ser o problema da pobreza da família, percebes? Mas aquilo já está-se a violar, sim, os direitos da criança. Está a imaginar uma criança de 18 anos com um molho de lenha a vir de onde?
muito distante, mas vem cá, na onde, para aqui na vila, em algum momento nem encontra alguém para poder o quê? Lhe vender, ou melhor, para poder comprar. Leva muito tempo circulando com um molho de lenha. Isso estamos o quê? A violar os direitos da criança. É uma violência também dos direitos da criança. Rosita Antônio apela à comunidade a respeitar e proteger as crianças, dando-lhes oportunidades de continuar com a educação. Eu aconselho a evitarmos fazer esse tipo de coisa, a comunidade para poder evitar esse tipo de coisa. De mandarem as crianças o quê? À escola. A criança tem direito à escola, não importa o tamanho, não importa a maneira de ser ou estar. Toda criança tem direito a ir à escola. Até o governo tem nos dado um privilégio. Ensino primário, por exemplo, é de borla, é gratuito. Então, aconselho sim a evitarmos violar ou desobedecer os direitos da criança. Toda criança tem direito, não há que separar, essa tem esses direitos, não, toda criança tem direito, temos que dar esse privilégio das crianças gozarem do direito, porque é algo que a criança não deve trocar por uma outra coisa, é algo que deve ganhar por merecimento. Conversamos ainda com Sheila Makwakwa, membro do Clube da Rapariga na Escola Secundária de Majacase, tendo afirmado que a pobreza é colocada como motivo, em muitos casos, do comércio informal envolvendo crianças. Às vezes os pais não têm condições de dar o sustento na família. Então, o pai leva a criança, o pai diz à criança, você tem que vender algo para poder sustentar-se, para poder comprar o teu chinelo, o teu sapato. Então, em algum momento acaba violando os direitos da criança, porque aquele tempo que a criança leva indo para o mercado indo vender couve, lenha, a criança não tem aquele tempo de refletir, de pensar, de brincar, de gozar dos seus direitos. Sheila Makwakwa chama a atenção aos pais encarregados de educação a respeitarem os direitos da criança como forma de salvaguardar o seu amanhã. Aos pais que isso não está certo, eles devem deixar as crianças gozarem dos seus direitos, e as crianças também devem apertar os pais para que eles possam ter essa informação. Eles devem saber que a criança não tem esse direito de sair, vender, fazer outras coisas. Ela tem direito de ter a sua vida, de gozar os seus direitos. Então, os pais devem mesmo acatar essa informação e seguir e respeitar. O distrito de Majacase pretende manter-se no topo dos distritos maiores produtores de castanha de caju ao nível da província de Gaza. De acordo com o administrador distrital, Raul Onwano, para concretizar este desejo, foi lançado um plano distrital para o aumento do parque cajuícola ao nível dos postos administrativos. Nós lançamos esta atividade até a partir da última sessão do governo do distrito, porque, como se sabe, Majacase é o maior produtor da castanha de caju a nível da nossa província. Uma das bandeiras da província é a castanha de caju. Sendo nós maiores produtores, o que nós devemos fazer é aumentar cada vez mais esta produção. E porque muitos cajueiros estão velhos, nós exortamos na última sessão do governo que todos os postos administrativos aumentem o seu parque cajuícola. Mas particularmente para este posto administrativo, demos mais um desafio acima disso, porque é o posto que apresenta a maior produção de caju. Então eles é que devem aumentar muito mais os pomares de cajueiros. Não estamos aqui em termos de números daquilo que deverão produzir, mas sempre aumentar o parque cajuícola. Eles já tinham no plano deles cerca de 5.000 novas plantas. Já conseguiram fazer até junho último cerca de 3.400 mudas plantadas. Nós queremos que ultrapassem esta meta, porque queremos de fato sermos os melhores na produção de caju a nível da província. Inhambane está a produzir muito caju ultimamente e nós não queremos ficar atrás. Queremos avançar, é por isso que sempre para eles aumentarem este número que já está no seu plano. Vem aí uma época da chuva, queremos que eles
aumentem o seu parque, aproveitando a chuva que há de vir dentro em breve. Raul Onwani referiu ainda que existe um plano de abertura de um furo de abastecimento de água para a rega das mudas de cajueiros no viveiro de Matendene, que reduziu a sua capacidade de produção devido à salinidade das águas. De fato, o governo de Matendene não está, nos últimos tempos, a produzir conforme vinha produzindo, porque a água está ficando salobra, talvez pela escassez da própria água no riacho que por ali passa. Então, a nossa ideia, o nosso plano que temos é que aquele viveiro não morra, porque o viveiro que está exatamente no posto onde se produz mais castanha de caju. Então, o viveiro deve continuar a produzir mudas, que é para alimentar estes campos que nós estamos a exortar que existam. Então, sendo assim, o governo do distrito, em parceria com a província, estamos a pensar em abrir um furo naquele local, um furo que vai ter água doce para poder se regar as mudas de cajueiros. Nós temos no distrito uma máquina de perfuração, será a nossa contribuição, e pensamos que a província nos pode ajudar em comprar mais os materiais que são usados para uma perfuração. Então vamos abrir um furo para podermos regar com água boa os cajueiros. Raul Onwani, falando do trabalho em vista à manutenção do distrito de Majacase no topo dos distritos maiores produtores da castanha de caju ao nível da província de Gaza. Amigo ouvinte, estamos na reta final do bloco informativo da Rádio Comunitária de Majacase, edição de segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Antes de colocarmos o ponto final, vamos lembrar os tópicos que represaram o presente bloco informativo. Administrador de Majacase inaugura alpendre do posto de fiscalização de Macuacua. O posto administrativo de Macuacua, apesar da pandemia da Covid-19, registrou nos primeiros 6 meses de 2020 um crescimento na ordem de 6%. Mandlakazi pretende manter-se no topo dos distritos maiores produtores da castanha de caju ao nível da província de Gaza. A edição e apresentação esteve a cargo de mim, Juscelino Bauli, votos de uma ótima escuta à restante programação da Rádio Majacase. Boa tarde.